Olá, vejamos nesse pequeno vídeo como declarar variáveis e como executar comandos de escrita e leitura em Portugal. Eu vou abrir aqui a interface de desenvolvimento para a linguagem Portugal que está instalada em minha máquina. E eu tenho duas opções de programação em editor de texto ou em fluxograma. A gente vai optar por editor de texto. Bom, esse espaço em branco aqui, é o espaço de programação. Todo programa que eu fizer em Portugal, ele tem que iniciar com a palavra início e terminar com a palavra fim. Então, meu programa tem que vir entre essas palavras, início e fim. Bom, eu já vou aqui salvar esse programa, não tem nada ainda, mas eu já vou salvá-lo. Vou dar aqui um nome para ele, chamar de aula 1. Vejamos como declarar variáveis em Portugal. Para eu declarar uma variável, criar uma variável, vamos dizer assim, eu preciso dar um nome a ela e, na linguagem Portugal e na maioria das linguagens de programação, eu preciso definir o tipo de dado que aquela variável vai armazenar. Então, por exemplo, eu posso ter variáveis do tipo inteiro. Então, vou digitar aqui inteiro, que é o tipo, primeiro, seguido do nome. Por exemplo, idade. A idade de uma pessoa, uma variável do tipo inteiro. Então, idade é o nome dessa variável, inteiro é o tipo de informação que a variável idade vai guardar. Posso ter, por exemplo, variável do tipo real. Por exemplo, peso de uma pessoa. Peso de uma pessoa é uma variável real. A pessoa pode pesar 75,7 kg, por exemplo. Então, uma variável do tipo real, porque é uma variável peso, uma variável que vai guardar uma informação que é um número real. Posso ter informações do tipo caractere. Então eu posso ter variáveis do tipo caractere. Vou chamar aqui de variável letra, por exemplo. Essa variável letra vai ser uma variável que vai guardar uma única letra, ou seja, um caractere. Posso ter uma variável do tipo texto. Parece que ele não gostou muito do nome letra, Vou mudar aqui para letras. Posso ter uma variável do tipo texto. Então, um nome, uma frase. Vou declarar aqui, por exemplo, a variável nome. Eu posso atribuir valores a essas variáveis. Por exemplo, nome igual a Luiz Felipe, por exemplo. Vejam que quando eu estou trabalhando com caracteres e texto, eu informei esse nome Luiz Felipe entre aspas duplas. Então a variável nome vai receber, por isso esse sinal de igual, sinal de atribuição, o valor Luiz Felipe. Por exemplo, idade igual 39, por exemplo. Bom, mas as variáveis podem ser atribuídas, valores das variáveis podem ser atribuídas diretamente no meu programa, como esses dois exemplos que eu fiz. Mas também os valores que eu quero atribuir a variáveis podem ser informadas pelo usuário no meu programa. Então, como é que eu faço para
ler um dado que o usuário digitou no meu programa, né, e armazenar esses dados na minha variável. Eu faço isso com um comando muito simples, que é o comando ler. Então, por exemplo, eu quero ler o peso. Claro que para o meu usuário saber que ele deve digitar um peso, algum texto tem que aparecer para ele na tela informando que ele deve digitar alguma informação que está esperando para ser lida. O comando para eu escrever alguma mensagem na tela, em Portugal, é o comando escrever. Então eu posso, por exemplo, escrever a seguinte mensagem. Então, como é uma mensagem, como é um texto, deve vir entre aspas duplas. Então, eu posso escrever, por exemplo, informe o peso. Por fim, eu vou aqui escrever mais uma mensagem, que é a seguinte. Eu vou escrever nome, ou seja, a variável nome. Então, no lugar de nome aqui na minha mensagem, vai aparecer o conteúdo da variável, vai aparecer Luiz Felipe, vírgula. A palavra tem, por exemplo, variável peso. Então, a informação da variável peso é que vai aparecer aí na sequência, vírgula, quilogramas. Vou rodar agora o meu programa. Como é que eu rodo o meu programa? Eu venho aqui no menu principal, nesses botõezinhos, eu rodo o programa clicando aqui nesse botão com uns escritos e esse triângulo verde. Vou rodar o programa, contudo eu vou fazer só uma correção, porque aqui nessas duas variáveis, as quais eu atribuí valores no meu programa diretamente, eu usei o sinal de igual. Mas o sinal de igual em Portugal, a gente vai ver numa próxima videoaula, é um sinal que para fazer comparações, para ver se o que tem em nome é igual a Luiz Felipe. O sinal de atribuição em Portugal é o sinal de menor seguido de um tracinho. Dá uma setinha ao contrário aí. Esse seria o sinal de atribuição. Agora sim, vamos rodar o programa. Então veja o que aparece. Aparece o texto, informe o peso, resultado do comando escrever o texto, informe o peso, e aparece uma janela me pedindo o peso. Essa janela pedindo o peso é resultado do comando ler peso. Vou informar aqui, por exemplo, 75. Apareceu Luiz Felipe. Isso é resultado desse segundo comando escrever. Então aparece o conteúdo da variável nome, que é Luiz Felipe, seguido da palavra tem, seguido do conteúdo da variável peso, que é 75, seguido da palavra quilograma. Veja que ficou tudo juntinho, né? Bom, como é que eu corrijo isso? Dentro aqui do texto de tem, basta eu dar os espaços. Ou seja, depois do nome, eu teria um espaço, a palavra tem, outro espaço, o valor do peso, aí eu coloco um outro espaço em quilograma e a palavra quilograma. Então vou rodar de novo. Agora está bonitinho. Luiz Felipe tem 75 quilogramas. Vamos colocar aqui uma outra mensagem. Eu vou dizer que Luiz Felipe tem, agora no lugar de peso eu vou colocar idade. Vai informar quantos anos Luiz Felipe tem. Vou rodar de novo. Então o que aconteceu? Luiz Felipe tem
80 kg, resultado desse primeiro comando escrever. E depois Luiz Felipe tem 39 anos, resultado desse segundo comando escrever. Se eu não quisesse que tudo ficasse na mesma linha, como eu faria? Tá? Eu faria o seguinte, eu usaria um comandinho especial, né? No lugar de um texto, eu mandaria escrever apenas um /n. Esse é o comandinho especial que significa pule uma linha. Então eu vou rodar de novo. E com isso eu tenho o resultado do primeiro comando escrever, pula-se uma linha, o resultado do segundo comando escrever. Complementando as informações a respeito das variáveis, as variáveis numéricas, com as variáveis numéricas eu posso realizar operações, como neste simples exemplo. Eu tenho 3 variáveis do tipo real, então são variáveis que vão armazenar dados que são números reais. As variáveis são lado, altura e área. Eu atribuí um valor a lado, 10, um valor à altura, 5. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma conta usando lado e altura. Multipliquei lado por altura para calcular a área de um retângulo, por exemplo. E o resultado desta operação eu atribuí à variável área. Bom, os operadores que eu tenho são multiplicação, como a gente acabou de ver, a soma, a subtração, a divisão, a potenciação, que é o circunflexo, e ainda posso usar o percentual, que é o operador resto da divisão entre dois números inteiros. Então, neste simples programa, eu tenho aqui duas variáveis, lado e altura, que aqui são multiplicadas, o resultado é salvo em área, e depois eu mando escrever na tela uma mensagem. O retângulo tem área, termino essa mensagem, então fecho as aspas, vírgula, coloco aqui a palavra área, que é o nome de uma das variáveis que contém a informação da área. Então no meu texto, no lugar do nome da variável, vai aparecer o seu valor, vírgula, termino aqui com mais um trecho de texto, centímetros quadrados. Então se eu rodar isso agora, o retângulo tem área 50 centímetros quadrados.